Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 7.1, Livros Poéticos. Hoje nós vamos fazer uma introdução aos livros poéticos. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, breves considerações sobre a poesia hebraica. A seguir, linguagem poética em outros livros. Livros poéticos do Antigo Testamento. Subdivisão dos livros poéticos. A sabedoria nos livros sapienciais. O sábio na perspectiva bíblica. Origem do termo sapiência. Modelos didáticos utilizados pelo sábio para transmitir conhecimento, a personificação da sabedoria e da loucura em Provérbios, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Faremos hoje uma importante introdução no assunto denominado poesia hebraica, a qual muito contribuirá para que tenhamos um melhor entendimento sobre os 5 livros poéticos da Bíblia. Indico na descrição do vídeo o link do estudo bíblico sobre Bibliologia, parte 1, que também traz interessante conteúdo sobre a poesia hebraica. Vale a pena conferir. Item 2. Considerações sobre a poesia hebraica. Uma rica linguagem da poesia hebraica é encontrada nos 5 livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Essa poesia se caracteriza por não usar a métrica, que é uma forma regular de se escrever os versos, nem rima, que se caracteriza pela repetição de sons em 2 ou mais versos. É marcada pela presença de ritmo e expressões que utilizam linguagem figurada, como símile, metáfora, personificação, apóstrofe, hipérbole, entre outros. Esse assunto também está desenvolvido no vídeo indicado na descrição. A poesia hebraica tem como característica a utilização de paralelismos de ideias ou verdades que são identificados por ritmo de ideias e não por ritmo de sons, como acontece na poesia ocidental. Um fato interessante nessa poesia é que ela não se perde quando é traduzida para outro idioma, o que acontece com as poesias ricas em ritmo e rima. A poesia hebraica pode ser traduzida para qualquer idioma, sem perder a sua beleza e a sua força. Assim, a mensagem que deseja transmitir também não se perde. Como mencionado, a poesia hebraica é rica em paralelismo, que é a repetição do mesmo pensamento com palavras diferentes, havendo um contraste entre o primeiro pensamento e o segundo pensamento, ou o sentimento da primeira linha é repercutido na segunda linha. Veremos a seguir os seguintes paralelismos: completivo, contrastante, sinonímico e construtivo. Paralelismo completivo ou progressivo. Nesse paralelismo, o segundo pensamento coincide com o primeiro, não sendo igual, mas o enriquece, completa ou desenvolve. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O Salmo 1, versículo 1 faz isso 3 vezes, exemplo de paralelismo completivo ternário. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paralelismo contrastante ou antitético ou contrário. Muito encontrado no livro de Provérbios. O segundo pensamento contrasta com o primeiro, pois trazem ideias opostas. A segunda linha do poema expressa uma ideia oposta à ideia da primeira linha. Provérbios 14, 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá.
Salmo 39, 7. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Veja o exemplo de uma sucessão de paralelos contrastantes em Isaías, capítulo 65, versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Paralelismo sinonímico. Nesse paralelismo, a segunda linha de um versículo repete o mesmo pensamento encontrado na primeira linha, mas usando termos diferentes. Exemplos: Salmo 2,4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Provérbios 1,8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Salmo 113, 7. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Paralelismo construtivo, sintético ou formal. Quando se observa um desenvolvimento dos versículos, ampliando e acrescentando uma nova ideia, o pensamento da primeira linha do poema é desenvolvido na segunda linha, enriquecendo a sua ideia usando uma relação de causa e efeito. Exemplo no Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O paralelismo sintético divide-se em 3: conclusão, comparação e razão. O de conclusão: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmo 2,6. Comparação: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmo 118, 9. Razão: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 2:12. Observação sobre os livros poéticos. Os escritores dos livros poéticos, por meio da poesia, conseguiram apresentar o homem e os seus dramas, os seus relacionamentos, sua sabedoria, sua história, seus fracassos, suas fraquezas, virtudes e conseguiram apresentar o Deus de Israel. É importante considerar não somente a riqueza literária da poesia hebraica encontrada nos livros poéticos, mas também o fato de possuírem inspiração divina. Item 3. Linguagem poética em outros livros. A linguagem poética é encontrada em outros livros da Bíblia. Como exemplos, citaremos os 2 textos seguintes. Letra A. Gênesis, capítulo 49, dos versículos 1 a 28. Poema intitulado Bênçãos Proféticas de Jacó, que contém uma série de declarações que descrevem algum aspecto do caráter ou do destino de cada uma das tribos de Israel, usando imagens de animais. Letra B. Êxodo capítulo 15, versículos 1 a 18. Esse texto é o Cântico de Moisés, conhecido como Cântico da Vitória ou Cântico do Triunfo,
que em forma poética celebra a vitória do Senhor sobre Faraó e o seu exército, mostrando que o Senhor conduz o povo pelo deserto na sua marcha rumo à terra prometida. Observação: a linguagem poética também é encontrada nos cânticos de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e no cântico de Débora, juíza de Israel, no livro de Juízes capítulo 5. Item 4. Livros poéticos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento da Bíblia Protestante, nós temos 5 livros denominados poéticos ou sapienciais, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Item 5. Subdivisão dos livros poéticos. Os livros poéticos ainda podem ser subdivididos em 2 grupos. Primeiro grupo, livros de sabedoria ou sapienciais. São os livros Jó, Salmos e Provérbios. E o segundo grupo, livros ínicos. É o livro de Salmos e Cântico dos Cânticos, ou Cantares ou Cânticos. Observação: a maior parte da obra poética do antigo Israel se encontra no livro dos Salmos. Item 6. A sabedoria nos livros sapienciais. Jó. A sabedoria ajuda a compreender melhor as provações da vida. Provérbios. A sabedoria contribui para o crescimento e disciplina na vida. Eclesiastes. A sabedoria ajuda a compreender o verdadeiro significado da vida. Item 7. O sábio na perspectiva bíblica. Ser sábio em uma perspectiva bíblica é possuir habilidades e qualidades necessárias para enfrentar as contingências da vida, sejam quais forem elas, e ser bem-sucedido. Os sábios daquela época se preocupavam mais com a vida prática do que com a sabedoria filosófica, pois se preocupavam com a aplicação da ética durante a vida. Eles analisavam os fatos sob uma perspectiva moral, considerando as consequências dos atos que podiam resultar em felicidade ou desgraça. Eles se referiam ao pecado como loucura. Item 8. Origem do termo sapiência. O termo vem do latim sapere, ou seja, o que tem sabor. É a condição de quem tem conhecimento, erudição, de onde vem a palavra erudito. O equivalente em grego é a palavra sofia, que significa sabedoria. O termo sabedoria possui definições distintas na filosofia, teologia e psicologia. No presente estudo, estamos abordando a sabedoria sob o ponto de vista teológico. Item 9. Modelos didáticos utilizados pelo sábio para transmitir o conhecimento. Letra A. Provérbios ou reflexão. São apresentadas sob a forma de admoestação ou sentença. A admoestação é caracterizada pela forma imperativa da linguagem, aconselhando e exortando. A sentença consiste na breve descrição de uma realidade, de um fato sobre o qual não se pronuncia nenhuma espécie de juízo moral. Nós vemos as referências à direita. Continuando os modelos didáticos utilizados pelo sábio para transmitir conhecimento, nós temos o poema sapiencial, como dito as referências à direita. Temos também o diálogo. Temos a digressão do discurso, característica de Eclesiastes. Na digressão, a narração da história é interrompida e o contador faz comentários e observações que se distanciam temporariamente dos eventos que estavam sendo relatados. Alegoria, oração e cânticos de louvor, na forma de salmos. A intenção dos sábios é que os seus discípulos aprendam a importância de desenvolver determinados aspectos práticos da vida, como autodomínio, especialmente no falar, a dedicação ao trabalho, humildade, a amizade sincera, condenar a mentira e o falso testemunho, fidelidade conjugal, tratar generosamente os necessitados,
praticar a justiça, entender o sofrimento humano e a inevitabilidade da morte. A literatura sapiencial apresenta o contraste de duas figuras, o homem sábio e o homem nécio. O homem sábio é aquele que vive justa e corretamente, de acordo com a vontade de Deus. O homem nécio é aquele considerado mau, porque vive na prática do mal. Observação: em Provérbios, não somente sábios de Israel foram ouvidos, mas também sábios de outros povos. Vejamos, Provérbios 30, versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Provérbios 31, versículo 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Muito provavelmente, eles não eram sábios em Israel. Item 10. A personificação da sabedoria e da loucura em Provérbios. No livro de Provérbios, a sabedoria e a loucura aparecem personificadas. A sabedoria convida a todos a receberem o seu ensinamento, que é tesouro de valor inigualável. Provérbios capítulo 8, versículos 10 e 11. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. A sabedoria preparou um banquete do qual deseja que todos participem. O texto bíblico diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e, assim, convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios capítulo 9, versículos 1 a 6. Por outro lado, a loucura tenta atrair com seduções e falsos encantos os ingênuos e os inexperientes. O texto bíblico diz assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Item 11, quadro resumo do estudo. No item 1, nós falamos a respeito do link na descrição do vídeo. O link do estudo bíblico Bibliologia, parte 1. Esse estudo de bibliologia traz um conteúdo importante sobre a linguagem figurada na Bíblia e também sobre a poesia hebraica. Vale a pena conferir, vai ser um complemento desse estudo. Item 2, características da poesia hebraica. Ela não usa métrica, que é uma forma regular de escrever versos, não usa rimas, caracteriza-se pela repetição de sons em 2 ou mais versos, marcada pela presença de ritmo, rica em linguagem figurada, rica em paralelismos. Nós vimos os tipos de paralelismo: progressivo, antitético, sinonímico e o construtivo. Item 3. Outros livros da Bíblia com linguagens poéticas. Cântico de Ana e de Débora são os exemplos. Item 4. São 5 os livros denominados poéticos ou sapienciais na Bíblia protestante: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, que também recebe o nome de Cântico dos Cânticos e também recebe o nome de Cantares. Item 5. Subdivisão dos livros poéticos.
Primeiro grupo, livros de sabedoria ou sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios. E o segundo grupo, livros hínicos. Vamos lembrar de hinos, Salmos e Cântico dos Cânticos, ou cantares, que é chamado de Cantares de Salomão. Item 6. A sabedoria de acordo com os 3 livros, Jó, Provérbios e Eclesiastes. A sabedoria de Jó ajuda a compreender as provações da vida. A sabedoria de Provérbios ajuda no crescimento e disciplina na vida. A sabedoria de Eclesiastes ajuda a compreender o verdadeiro significado da vida. Item 7. O sábio, na perspectiva bíblica, procura enfrentar as contingências da vida e ser bem-sucedido. Item 8. Origem do termo sapiência vem do latim sapere, relacionado com sabor. A sabedoria e conhecimento dão sabor, e é verdade, o saber é gostoso. O equivalente grego é sofia, sabedoria. Item 9. Modelos didáticos utilizados pelo sábio para transmitir o ensinamento. Ele usou provérbios, diálogos encontrados no livro de Jó, cânticos de louvor encontrados nos Salmos. Os sábios desejam que os discípulos desenvolvam autodomínio, dedicação ao trabalho, humildade, amizade, condenem a mentira e o falso testemunho, preservem a fidelidade conjugal, entre outras coisas. A literatura sapiencial apresenta o contraste de 2 figuras, o homem sábio e o homem nécio, também chamado de insensato. Item 10. Personificação da sabedoria e da loucura. O canal Palavra de Vida apresentou o estudo bíblico 17, o Antigo Testamento, e a parte 7.1, a introdução aos livros poéticos. Inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.